Livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. De Leon Denis, 1927. Capítulo 4. A Bretagne Francesa. Lembranças druídicas. Nossa Bretagne sempre foi muito descrita, dispensando que eu me detenha em evocar suas paisagens. Terra de granito, com suas florestas extensas, suas regiões imensas, suas costas recortadas que as ondas desgastam sem cessar, a Armory que foi durante longo tempo, na Gália, o refúgio dos druidas, a cidadela do celtismo independente. Depois, o cristianismo aí penetrou, mas assim como as camadas geológicas se superpõem sem se destruírem, assim o fundo primitivo persistiu sob o apoio do culto novo. A tradição étnica reapareceu em mil formas sob os véus de uma religião importada do Oriente. Pois, nessa terra de eleição, nas épocas mais diversas e sob as formas mais variadas, é sempre o mesmo pensamento importante e solene que se desenvolve. Desde as pedras megalíticas de Karnak, Menires e Dolmens, até os ossários e calvários, e igrejas góticas e campanários de nossos dias, é sempre o mesmo símbolo de imortalidade que se afirma, a mesma aspiração de quem passa para quem fica, em uma palavra, da alma humana até o infinito. Mais do que em qualquer parte da antiga Gália, a Bretagne conservou a firme crença no além, na sua vida invisível, na presença e nas manifestações dos mortos. Se o cepticismo e o espírito crítico existiram em certas cidades, o interior e as ilhas guardaram o sentimento de uma intensa espiritualidade. Quando o rumor do oceano aparece e estronda nas dobras da costa, quando o vento passa gemendo sobre a região, agitando as giestas e as ramagens, a alma bretã, no fundo das choupanas, crê ouvir a voz dos mortos chorando sobre seu passado. Na época em que percorria, como turista, os campos de Finisterre, tomei como guia um homem da região, que me serviu de intérprete, pois eu não conhecia perfeitamente o dialeto que estava muito em uso nessa paragem distante. Ora, um dia, chegando a Kergreven, entrei num caminho cavado, cercado de carvalhos anões, tido como mais curto, conforme o mapa do Estado-Maior que eu tinha sempre comigo. Mas meu guia me parou de repente e me disse, com uma espécie de pavor, que há 2 anos não se passava mais por esse caminho, que era preciso dar uma grande volta. Tive muita dificuldade para obter dele as explicações claras, mas, enfim, ele acabou por me confessar que um sapateiro de Lampaú se enforcara nesse caminho e seu espírito assombrava ainda os transeuntes, e por isso não utilizavam mais essa rota. Não levei isso em consideração e lhe pedi para me indicar a árvore do suicida. Ele fez com vigorosos sinais da cruz e gestos de inquietude. O Sr. Lebras, no seu livro La Legende de la Morte chez les Bretons Armoricains, cita o caso de um coveiro que, tendo violado, por ordem do cura de Penveman, a sepultura de um morto antes do prazo legal, recebeu a visita noturna e as censuras do espírito do morto, que só cessou de o assombrar com o benefício de orações pronunciadas em sua intenção. Apesar dessa reparação, o cura morreu alguns dias depois, e a opinião pública atribuiu a causa da morte à vingança do morto. Outro fato anotado pelo mesmo autor, Marie Goriot, da vila de Minguene, perto de Paimpol, deitou-se uma noite, após ter colocado perto de seu leito o berço em que dormia seu filho. Acordada por choros durante a noite, ela viu seu quarto iluminado por uma luz estranha e um homem, inclinado sobre a criança, que a balançava levemente, cantando, em voz baixa, um refrão de marujo. Ela reconheceu seu marido, que partira há um mês para a pescaria na Islândia, e notou que de suas roupas escorria a água do mar. Como, exclamou ela, tu já estás de volta? Toma cuidado, pois vais molhar a criança. Espera, eu vou me levantar para acender o fogo. Mas a luz se esvaeceu e, quando ela acendeu o fogo, verificou que seu marido havia desaparecido. Ela não deveria mais revê-lo. O primeiro navio que voltou da Islândia comunicou que o barco em que ele tinha embarcado naufragara, com perda de corpos e bens, na mesma noite em que Goriot apareceu debruçado sobre o berço de seu filho.
encontram-se nas diferentes obras do Sr. Lebras, professor da Faculdade de Letras de Rennes, vários fenômenos da mesma ordem. Eis como ele se exprime, sobre esse assunto, no prefácio do livro acima citado. A distinção entre o natural e o sobrenatural não existe para os bretões. Os vivos e os mortos são, do mesmo modo, habitantes do mundo e vivem em perpétua relação uns com os outros. Não se espantam mais de ouvir o sussurrar das almas nos juncos, assim como ouvem os pássaros canoros cantarem, nas cercas, seus chamados de amor. É verdade que as narrações desse gênero são muito comuns na Bretagne, mas é preciso acrescentar que muitas vezes a imaginação popular mistura as criações fantásticas ao mundo real dos espíritos. São as almas dos mortos e também dos duendes, corigas, flicked, etc., que frequentam as moradas dos homens e também as planícies, praias e bosques, de tal maneira que, às vezes, é muito difícil saber se onde está a verdade nessas narrações que se permutam no serão, no canto da lareira. Não é somente na expressão dos modos de ver e dos sentimentos populares, mesclados de verdades e ilusões, que se deve pesquisar o pensamento principal da Bretagne. É, sobretudo, nas obras de seus escritores, de seus poetas e de seus bardos. Ele vibra nos seus cantos, ele agita, palpita nas páginas que foram escritas. Com efeito, sob a variedade dos caracteres, dos talentos e das diferenças de pontos de vista encontra-se o mesmo fundo comum, o respeito de uma tradição que se perpetua, de tempo em tempo, e que é como a alma própria da raça. Acrescentai entre os grandes escritores como Chateaubriand, Lamennais, Renan, Brizeux e alguns outros, o tormento dos grandes problemas, a ansiedade dos enigmas do destino, a aspiração em direção ao infinito e ao absoluto. Eles carregam consigo, sobre sua cabeça, o signo augusto de todos aqueles que procuraram sondar o mistério da vida universal. Abaixo dos grandes autores que acima citamos, os bardos ocupam ainda um lugar honroso, porque sua raça não está extinta na região da Bretagne, onde ainda se encontram exemplos notáveis. Sem dúvida, eles não pretendem igualar os bardos antigos pelo seu talento ou pelo seu gênio, mas se inspiram em seu ideal. Eles têm os mesmos motivos, o patriotismo e a fé. Essa fé, é bem verdade, parece mais católica do que céltica, mas, sob suas opiniões religiosas vivazes, a centelha céltica adormece e bastaria um apelo, uma recordação, para reanimá-la. No curso de minhas frequentes viagens à Bretagne, nas minhas palestras com a gente do povo, artistas, burgueses, eu pude notar que a noção das vidas anteriores subsistia no fundo das inteligências, de modo semi-velado. E não seria de outra forma entre os bardos modernos, que representam uma elite intelectual. Eles não estão exclusivamente inclinados ao passado, mas se comprazem também em contemplar o futuro. Eles sonham para a Bretagne uma autonomia semelhante àquela que goza o país de Gales, com a sua língua, a sua literatura, os seus jornais. Eles sonham com uma família forte, de costumes mais puros e baseados na tradição. Eles sonham em uma união estreita com os países de além-mar de origem céltica, aliados no sentimento de um destino comum. Eles conservam, no âmago do coração, uma confiança inalterável nos destinos da raça, no triunfo do celtismo e de seus princípios superiores, liberdade, justiça e progresso. É isso que os leva a crer numa missão sagrada, numa função social regeneradora. É isso que comunica às suas estrofes esses valores que fazem, às vezes, vibrar a alma popular. Seu verbo inflamado será suficiente para sacudir a indiferença e galvanizar as multidões? Não, certamente, porque é preciso para isso o auxílio poderoso do além, o concurso ativo do mundo invisível. Notemos que esse movimento de opinião em favor do regionalismo não é especial para os bardos. Os intelectuais de todas as classes, de todos os partidos se associam. Eles reclamam essa descentralização prometida pela Revolução Francesa, e que não foi ainda realizada.
Na Bretagne, o patriotismo local não é exclusivo, respeitando os liames que unem estreitamente a França, ela quer um lugar especial para a pequena pátria na grande manutenção da língua céltica, que é como o paládio da raça bretã. O movimento pancéltico não tem, na Bretagne, o caráter separatista de que certos críticos a acusaram. É uma pena que no Congresso de Quimper, em 1924, uma ínfima minoria de congressistas tenha concebido essa vaga ideia. A divisa geral era: franceses em primeiro lugar, bretões depois. 17. Início da nota do redator. 17. Ver a revista La Bretagne Touristique, de 15 de outubro de 1924. Fim da nota do redator. O objetivo dos dirigentes é o de regenerar a raça por um idealismo elevado, feito ao mesmo tempo de um cristianismo depurado e de um retorno às tradições célticas, em tudo que elas têm de mais nobre e maior. É nesse sentido que todos os celtistas da França e de outros lugares simpatizam com esse movimento. A obra dos bardos bretões apresenta eclipses e desigualdades, às vezes ela se confina na penumbra dos guers e dos guerziou, cantos populares que os obscuros improvisadores vão divulgar, de aldeia em aldeia, de procissão em procissão, mas às vezes também ela rompe em estrofes vibrantes, pela voz deste bardo cego, Ioni Arguene, que em 1792, nas ruas e praças de Quimper, reanimava a chama dos entusiasmos patrióticos entre os mais indiferentes. 18. Início da nota do redator. 18. Ver Le Gothique, em Lame Bretone, volume 1, página 4 e seguintes, Champion, editor, e H. de la Villemarquet, em Le Barzais Breis, Perrin e Cia Editores. Fim da nota do redator. Falemos de um contemporâneo, de Quelien, que se dizia ironicamente o último dos bardos e cuja verve, inesgotável, divertia os cafés literários e as salas de redação de Paris. Após ter criado os chamados jantares célticos, que reuniam todos os anos os bretões letrados da capital e dos quais Renan foi o ornamento mais belo, Quelien morreu esmagado por um alto, deixando uma obra densa, da qual duas peças de teatro, ritmadas no dialeto do país de Tréguier, chamadas Enaique e Perrinaique, ele esperava representar na sua querida Bretagne. Coisa estranha, Quelien parecia ter previsto seu fim trágico, pois escreveu no prefácio de sua Bretagne Armoricaine: tenho pressentimento de que as tempestades da vida me levarão antes do tempo. Alguns viram, nessa morte acidental, uma punição por ele ter desencaminhado o bardismo nos cabarés da colina de Montmartre. O Sr. H. de la Villemarquet publicou, em 1903, uma coletânea considerável de poemas e de cantos populares da Baixa Bretagne que foi objeto de contestações e de críticas intermináveis. Aí se encontram, entretanto, coisas muito interessantes, de belos ritmos e sugestivas evocações, em outras palavras, a expressão das alegrias e das dores de um povo inteiro. Não está na minha ideia lembrar aqui as polêmicas ardentes, originadas a propósito de fraudes literárias atribuídas a certos escritores celtistas, ainda menos nelas tomar parte. Esses debates e discussões fazem ressaltar todo o preconceito e o fanatismo que os interesses políticos ou religiosos podem colocar em jogo para abafar uma grande ideia que os prejudica. Pouco importa para nosso assunto, por exemplo, que a epopeia do rei Arthur e os romances da Távola Redonda tenham sido adornados pela imaginação. Pouco importa, também, que os manuscritos dos poemas de Ossian sejam a obra do advogado Macpherson ou que os senhores Luzel e de la Villemarquet tenham refeito e ampliado os cantos populares da Bretagne. Nosso alvo é bem outro. Não se trata, para nós, de fazer a crítica literária, mas de mostrar toda a beleza e a grandeza da doutrina dos druidas que se tem diminuído, à vontade. Para isso basta nos elevarmos acima das contestações, mais alto do que as rivalidades das escolas, para nos ligarmos aos testemunhos dos historiadores imparciais que viveram na própria época dos druidas e os conheceram melhor. É o que faremos no desenrolar dos capítulos seguintes.
É verdade que a lenda de Merlin, o encantador, poderia chamar a nossa atenção, porque tais pensadores eminentes o consideram como o poema no qual se refletem, mais brilhantemente, as qualidades e os defeitos da alma céltica. Entretanto, um exame atento de tudo o que foi escrito sobre esse assunto demonstrou-nos que a parte de ficção, ali, é considerável e nós preferimos deixar ao nosso amigo Gaston Luce, poeta inspirado que preparou sobre esse tema um drama lírico de grande elevação, o cuidado de lhe fazer realçar todo o interesse. Nós nos limitaremos a reproduzir estas linhas do célebre escritor Édouard Schuré, tiradas de seu livro As Grandes Lendas da França, Les Grandes Légendes de France, e nas quais ele resume a longa, a heróica luta dos celtas contra o estrangeiro. Arthur torna-se, para toda a Idade Média, o tipo do cavalheiro perfeito. Desforra na qual os bretões não tinham pensado, mas não menos gloriosa e fecunda. Quanto ao Merlin, ele personifica o gênio poético e profético da raça, e se ele ficou incompreendido na Idade Média, como também nos tempos modernos, é porque, primeiro, a importância do profeta ultrapassa, de muito, a do herói, depois porque a lenda de Merlin e todo o bardismo se confinam a uma ordem de fatos psíquicos onde o espírito moderno somente agora começa a penetrar. Quando, sob a inspiração de meu guia, exploro as camadas profundas de minha memória para reconstituir o encadeamento de minhas vidas passadas, se eu remonto às origens, aí reencontro, não sem emoção, os vestígios de minhas 3 primeiras existências vividas na Terra, no oeste da Gália independente. Por lembrança, eu revejo essa natureza ainda virgem, semi-selvagem, toda impregnada de mistério e de poesia, e que o homem, apesar de sua pretensão de embelezar, somente conseguiu mutilar e despojar. Revejo esses grandes promontórios, batidos pelas tempestades, que se erguem ante os horizontes infinitos do mar e do céu. Creio ainda ouvir essas grandes vozes do oceano, ora lamentosas, ora ameaçantes, e o sussurro da onda que vai morrer no fundo das enseadas solitárias, riscando sobre a praia sua orla de espuma. A vaga embaladora não seria a imagem do pensamento humano, sempre inquieto, sempre fremente e agitado? Revejo a floresta profunda, toda cheia de murmúrios de uma vida invisível, a floresta assombrada pelos espíritos dos antepassados que encantam os santuários onde se realizam os sacrifícios e os ritos sagrados. Essa floresta céltica era tão vasta que seriam precisos meses inteiros para atravessá-la, tão espessa, tão cerrada, que no verão o tempo era escuro em pleno meio-dia, sob suas abóbadas verdejantes, imponentes como naves de catedral. Todo celta guarda no coração o amor ardente, imperecível, da floresta. Ela é para ele um símbolo de força e de vida imortal. Após o fim do inverno, não renasce ela na primavera, assim como a alma, após um tempo de repouso, volta à terra para manifestar os poderes da vida que estão nela? Nesse ponto, como em muitos outros, o ensino dos druidas se inspirou nos espetáculos da natureza. No estudo de suas leis, eles acharam uma fonte abundante de lições sempre vivas e expressivas, sempre ao alcance dos homens que ofereciam uma base sólida, uma força incomparável para suas convicções. Daí nenhuma dúvida, nenhuma hesitação, visto que eles pensavam que a natureza era uma emanação da vontade divina. É por estar afastada dela e por ter desconhecido suas leis que, desde então, o homem caiu no cepticismo e na negação. Mas então uma fé nova e pura brotava das almas, como a fonte límpida jorra do solo sob a ramagem dos grandes bosques. Espírito impetuoso e ardente, dela me impregnei a tal ponto que, apesar das vicissitudes de numerosas existências, ainda lhe guardo uma profunda impressão. Eu gostava de penetrar nos círculos de pedra, cromlechs, onde se evocavam os espíritos dos mortos. Escutava, com ansiedade, as lições dos druidas, que nos entretinham com as narrações das lutas da alma no Abrede, para conquistar a ciência e a sabedoria, e sua plenitude de vida no Gwynfide, para a posse da virtude, do gênio e do amor.
Sob a indicação do mestre, eu me aplicava em aprender e recitar os inúmeros versos que constituíam o ensino sagrado. Por essas experiências repetidas, consegui dar à minha memória a destreza e a duração que dela fizeram o precioso instrumento de estudo e de trabalho que me seguiu em todas as minhas vidas ulteriores. No curso de minha vida atual eu queria rever as paisagens imponentes que, nesses tempos longínquos, com a ajuda de minhas primeiras existências terrestres, me tinham impressionado tão fortemente. Segui, detalhadamente, os cortes de Costa Bretã e os restos dos grandes promontórios que as investidas da tempestade reduziram, de século em século. Nessa luta gigantesca, o oceano leva a melhor e o continente recua. O homem impotente se resigna, porém, como ele se vinga na floresta. No lugar dos santuários druídicos, ambientes augustos e sagrados, não se vê senão urzes informes sem encanto e sem beleza. Eu queria percorrer Brocéliande, a floresta encantada onde Merlin e Viviane abrigavam sua paixão e seus sonhos. Encontrei somente uma floresta devastada pelo machado, com as grandes superfícies desnudas, semelhantes às manchas leprosas sobre um solo empobrecido. A fonte de Baranton, de águas mágicas, é agora uma cloaca onde se agitam batráquios indefinidos. Os próprios nomes foram mudados. Brocéliande tornou-se a Floresta de Paimponte, propriedade do bispo de Nantes, que procedeu a derrubadas frequentes. E o mesmo ocorreu por toda a parte em que se estendeu a floresta céltica. Onde estão essas abóbadas de verde que os raios de sol atravessavam com muito custo para se lançarem sobre os musgos e as samambaias? Mas quando a terra tiver perdido o seu adorno e se tornar calva e nua, quando as águas pluviais rolarem em torrentes devastadoras, para onde o homem voltará seus olhares para desfrutar do espetáculo do universo? Um de nossos eminentes políticos não declarou que as luzes do céu foram extintas. Mas não, Viviane, 19, está morto e as estrelas brilham ainda no seio das noites profundas. Elas nos falam do poder, da sabedoria, da bondade do Criador. Elas serão sempre um símbolo de eterna esperança para a humanidade. Início da nota do redator 19. Trata-se, provavelmente, de René Viviani, político francês nascido em 1863, em Sidi-Bel-Abbès, e que foi presidente do Conselho no início da Grande Guerra. Morreu em 1925, conforme o Nouveau Petit Larousse Illustré. Fim da nota do redator.